Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossani e vamos falar um pouquinho sobre os fatores cinéticos que estão envolvidos numa velocidade de reação química. Existem quatro fatores importantes que nós vamos destacar nessa videoaula, porém a gente sabe que existe muito mais, existe mais ou menos em torno de 20 fatores e o catalisador também pode ser considerado um fator. Então, os fatores cinéticos dessa videoaula são os que mais caem no vestibular. Então, a gente vai cercar todas as questões que envolvem esses fatores e como que pode cair com os principais exemplos. Então, os quatro fatores cinéticos que vão influenciar na velocidade da reação são temperatura, pressão, superfície de contato e concentração. Toda vez que eu for fazer essa relação com velocidade, no meio da relação, o ideal é que apareça colisões efetivas, ainda mais se tu estiver fazendo uma prova discursiva. Então você vai argumentar quando tu aumenta a temperatura, o que acontece com colisões efetivas, o que acontece com a velocidade. Essa aula sobre colisões efetivas e complexo ativado, teoria das colisões, eu vou deixar no final desse vídeo, caso você não saiba, você pode assistir lá. Então, nem te preocupa que no final do vídeo você vai assistir caso não saiba ainda. Mas só para resumir, colisões efetivas são aquelas colisões que formam produtos, são aquelas colisões entre os reagentes que deram certo, então formaram um produto. A gente vai começar analisando então a temperatura. Toda vez que aumentar a temperatura, a agitação molecular aumenta. Quando a agitação molecular aumenta, aumenta as colisões efetivas entre as moléculas e aumenta a velocidade da reação. A gente pode citar um exemplo muito clássico, que é quando a gente faz alimentos numa panela de pressão, a água que está dentro da panela de pressão atinge uma temperatura mais elevada e por isso que as reações químicas do cozimento vão acontecer mais rápidas. A mesma história acontece quando a gente coloca o alimento dentro da geladeira. A gente sabe que a deterioração de alimento, a putrefação de alimentos, elas são reações químicas. E se tiver ocorrendo na temperatura ambiente, vai estar numa temperatura maior. Então a gente coloca dentro da geladeira, onde a temperatura é mais baixa e a velocidade dessas reações serão menor. Beleza? Então, tem uns detalhezinhos cruéis aqui, tá? Existe uma regra de Van 't Hoff que diz o seguinte, que uma elevação de 10 graus Celsius na temperatura duplica a velocidade da reação. Vamos esquematizar isso. Se eu aumentar 10 graus Celsius, duplica a velocidade. Então, se eu aumentar 20, vai quadruplicar a velocidade. Só cuida agora, tá? Se eu aumentar 30, é como se eu estivesse aumentando mais 10 a partir do 20. Então, vai duplicar essa velocidade aqui, que vai ficar 8 vezes maior. Se eu aumentar 40, é como se eu tivesse fazendo 10 vezes mais, ó, 10 vezes maior, né? 10 vezes maior não, mais 10 graus Celsius, né? Para 40 graus Celsius. E a velocidade de 8 vai duplicar, porque a cada 10 graus Celsius a velocidade duplica, então vai para 16. Entenderam? A gente pode transformar isso aqui na seguinte relação. Ó, 1 vezes 10. Então, tu vai botar o dobro, porque o 10 está relacionado com o dobro, não 1. Ó, 2 vezes 10 que dá 20. Então, é o que seria o dobro da velocidade, mas elevado ao 2, que é 4 vezes maior. Como é que eu posso escrever o 8? 2 na 3. Então, 3 vezes 10, a gente triplica a temperatura inicial, né? Dá para ver que a velocidade ela não foi triplicada, ela foi octuplicada. Então tá vindo para o expoente aqui, né? Se a gente quadruplicar a temperatura inicial, digamos, seja 10 graus Celsius, o que acontece com a velocidade? Ela fica 2 na 4.
e isso é uma função exponencial. Então, o nosso gráfico ele não vai ser uma reta, tá? Ele não vai ser tipo aumenta a temperatura, aumenta a velocidade. Ele vai ser um gráfico exponencial, beleza? Outro gráfico importante é esse aqui. Tu tem que cuidar que sempre aqui a gente tem o número de moléculas, pode estar escrito relação de moléculas. Eu peguei esse gráfico em italiano porque eu achei ele bem didático, tá? Tá número relativo de molécole. E aqui a gente tem a temperatura più bassa, que quer dizer menor temperatura. A gente tem aqui a energia de ativazione e a temperatura più elevada, que é a temperatura mais elevada. Então, o que a gente tem aqui, tá? Ó, a gente tem, a gente tem a temperatura 2 sendo a temperatura 2 de maior temperatura. O cara riscando os slides, isso aí. Então, maior temperatura. Aí tu vai dizer que é, mas se eu não souber italiano, né? Como é que eu vou saber isso? Cara, é fácil, ó. Eu preparei aqui um esquema que tu nunca mais vai esquecer na vida. Vamos fazer o seguinte, ó. Esse vermelho é a temperatura que é a energia de ativação. Então, vamos imaginar essa temperatura verde, tá? Essa parte aqui, que é a parte laranja, dá uma olhada. Isso aqui é a distribuição de moléculas. Então, se tudo isso aqui fosse 100%, essa pequena parte laranja aqui seria quantos por cento? Eu acho que uns 15. Então, 15% e apenas 15% das moléculas tem energia cinética igual ou maior que a energia de ativação. Quer dizer, a grande maioria das moléculas está nessa faixa aqui, né? Ela corresponde, essa faixa aqui, a uma temperatura menor, porque tem energia cinética menor. Agora, vamos analisar esse aqui, que é a parte amarela. Ó, não chega a ser uns 50%, então eu botei aqui que 45% na T2 tem moléculas com energia cinética, né, maior ou igual à energia de ativação. Então, toda essa galera que está aqui, essas moléculas todas aqui, elas têm 45% de energia maior que a energia de ativação. É muito maior que esses 15%. Então, por isso que a temperatura 2 é muito mais elevada, né? A gente não tem nem dúvida disso. Tranquilo? Bom, seguindo para a pressão. A pressão, olha só, como é que eu posso aumentar a pressão sem aumentar a temperatura? Porque se eu aumentar a temperatura num lugar, né, num sistema que ele está o mesmo volume, vai aumentar a pressão, mas sem aumentar a temperatura. E também sem aumentar a concentração, porque se eu botar mais gás dentro de um recipiente, eu vou aumentar a pressão. Então, o que sobrou para a gente, né? Lá do PV igual a NRT, por exemplo, só o volume. Então, a gente vai fazer uma redução de volume literalmente. Eu vou reduzir esse êmbolo aqui e essas moléculas vão começar a colidir mais na parede do recipiente e entre elas. E se tiver mais colisões entre elas, vai ter mais colisões efetivas, formando o produto pela mesma escala de tempo e também vai ter maior velocidade. Então, consequentemente, a pressão aumenta a velocidade. E superfície de contato? Ó, a superfície de contato é quando você tem mais contato para ter colisões. Se eu aumentar a superfície, aumenta as colisões naquela superfície que eu aumentei. Então, por exemplo, tá, vou aumentar as colisões e vou aumentar a velocidade. Se eu tiver uma lenha e quero botar fogo muito rápido, você vai pegar as lascas de lenha, né, e não uma tora de lenha. Por quê? Porque na tora eu só tenho aquela superfície de contato que é ao redor da tora. Agora, se eu transformar em lascas, eu vou aumentar muito a superfície de contato que a lenha pode ter com o oxigênio. A mesma coisa é com serragem. Tu já deve ter começado um fogo numa lareira, né? E aí, se tu colocar serragem, vai ser muito rápido e pega fogo muito rápido, porque a superfície de contato é muito maior. A mesma coisa vale para remédio, né? Se tu tiver que tomar um remédio na forma de pó ou na forma de comprimido, você vai tomar na forma de pó
porque ele vai fazer um efeito mais rápido. A mesma coisa com remédio efervescente. Tu vai colocar ele na água ou em pó, vai ser muito mais rápido que aquela pastilha gigante que vai demorar, né, para começar a efervescência. Bom, ainda a gente tem a concentração. Tenta imaginar o seguinte, né, que eu tenho um número de moléculas de um ácido concentrado 1 mol por litro e um ácido diluído 0,01 mol por litro. É claro que o ácido concentrado tem muito mais moléculas, tem muito mais colisões. Então, vai ter mais colisões efetivas e maior a velocidade. Claro que no caso da concentração, a gente vai estudar um pouco melhor, que nós vamos ter uma videoaula só relacionando, tá? A velocidade com uma constante cinética, concentração do reagente e a ordem da reação. Isso o vestibular adora, mas vai ser a próxima videoaula, tudo bem? Então, por enquanto, o que seria legal você saber? Tudo que eu aumento aqui dos 4 principais fatores aumenta as colisões efetivas e aumenta a velocidade da reação. E para encerrar uma questão, claro, depois vai ter várias, quantas tu quiser, tu pode acessar a descrição desse vídeo, que vai ter vários links para vários materiais, para vários exercícios, senão tu me pede, me chama no Insta, diz, eu quero fazer mais questões de cinética desse tipo. E aí eu te envio várias, porque já tem playlist disso e tudo mais no canal. Então, ele quer saber os fatores que alteram a rapidez, a velocidade, né, das reações químicas. E aí tem 3 exemplos. A maioria dos produtos alimentícios se conserva mais tempo quando submetido à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez que contribui para a degradação de certos alimentos. Bom, ele está falando de que quando eu ponho alimento na geladeira, diminui a temperatura. Isso aí, temperatura. 2, então. Um procedimento muito comum utilizado em práticas culinárias é o corte de alimentos para acelerar seu cozimento. Então, tu vai aumentar a velocidade, né? Quando tu corta os alimentos, que nem quando tu corta uma lenha para fazer, por exemplo, lascas, né? Caso não você tenha uma panela de pressão. Então, ele não quer que tu cite a panela de pressão na cozinha, porque a temperatura já foi no outro item. Então, aqui é a superfície de contato mesmo, né? Não tem o que fazer. E na preparação de iogurtes, adiciona-se os leite, bactérias produtoras de enzimas. Enzimas, tu já mata, que é catalisador nem pensa, né? Então, resposta letra C. E eu vou deixar para você aqui os outros vídeos, né, de teoria que você precisa de catalisadores, que tem uma aula incrível falando e aprofundando o assunto também sobre enzimas. E vou deixar o convite para você vir estudar comigo e ver as opções de curso que a gente tem aqui. Bons estudos, forte abraço, tchau!